never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tenham descansado bem nessas férias antecipadas que nós tivemos, né? Para que a gente possa retornar com as nossas aulas remotas ainda, nossas aulas virtuais, pelos motivos que nós já falamos em tantos outros vídeos, né? Pelo fato da gente estar enfrentando uma pandemia do novo coronavírus no nosso país, estado e município, nós continuamos ainda em isolamento social, tá? Então, é importante que vocês cumpram as recomendações do Ministério da Saúde, que vocês cuidem da higienização de vocês. Se vocês forem sair, apenas se for realmente necessário, que vocês usem máscara, tenham cuidado de usá-la corretamente também, certo? Fazer o descarte, se for descartável, correto. Se for lavável, lavar também em solução com água, sabão e água sanitária. Então, esses cuidados, eles devem ser pertinentes durante todo o nosso dia, tá? Então, é só um lembrete para vocês, certo? Vamos cuidar da gente e cuidar de quem nós amamos também, certo? E nós vamos continuar com a nossa aula de arte. Continuar por quê? Nós já havíamos iniciado as aulas remotas, né, antes das nossas férias, e eu dei introdução no assunto de arte, que era o capítulo 2, né? É o capítulo 2, que é derramar tinta, colorir papel. Nós vamos continuar com esse conteúdo, tá? Então eu solicito que vocês peguem o livro de vocês para me acompanhar e vocês abram o livro de vocês na página 18, para que a gente possa só fazer uma pequena recapitulação do que a gente já estudou até aqui, certo? Então nós estudamos na aula anterior, analisamos obras de arte de Pollock. Nós vimos que Pollock, ele foi um artista irreverente, né? Ele pintava de maneira diferente, então uma técnica que ele utilizava colocar o suporte no chão e ficar jogando tinta, que era uma maneira dele expressar-se melhor. Nós vimos também que essas obras de Pollock, elas participaram do expressionismo abstrato, né? Que é aquele que expressa sentimentos e emoções, mas de maneira abstrata. Então, eles não representam figuras exatamente como são na realidade, certo? Então, nós vimos que o expressionismo abstrato, ele vem sim para expressar esse sentimento de uma maneira muito subjetiva, tá? E aí eu deixei uma atividade para vocês realizarem em casa e me enviarem, né? Alguns enviaram sobre uma pesquisa que a gente iria fazer. Essa pesquisa está na página 19, era para vocês pesquisarem 3 movimentos artísticos, 3 vanguardas artísticas e responder algumas perguntas sobre cada um. Então, os 3 movimentos que nós temos aí: expressionismo, impressionismo e modernismo. Isso mesmo, esses 3 ismos, eles são de suma importância para o nosso conhecimento, tá? Então, primeiro vamos começar com o impressionismo, vamos por ordem cronológica, né? Então, primeiro, o impressionismo, tá? Então, a primeira perguntinha que aparece é: qual é o objetivo desse estilo? Então, o impressionismo, o objetivo dele era pintar as paisagens tal como elas eram vistas, com as cores puras que elas eram vistas, né? E para que isso acontecesse, eles levavam em consideração a luz solar. Então, eles pintavam a cor que era refletida diante da luz solar. Então, por exemplo, uma árvore. Vamos pensar no amanhecer do dia, às 9 da manhã, mais ou menos, 8, 9 da manhã. É um período que o sol está começando a ficar mais quente, né? Pelo menos a impressão que a gente tem. Ele está mais amarelado. Então, provavelmente, ele vai fazer com que a cor que reflita nas árvores, nas folhas, seja um verde mais escuro e do lado que pega o sol, uma cor mais amarelada, tá? Agora pense essa mesma árvore no mesmo local, mas ao pôr do sol. No pôr do sol, o sol ele reflete uma cor mais alaranjada. Então as cores das folhas vão ficar mais verde escura, né? Porque elas vão ter talvez mais sombra. Então essa perspectiva ela era analisada pelos pintores impressionistas. Por isso que a pintura deles eram sempre feitas ao ar livre. Eles não observavam a paisagem e iam para o ateliê pintar. Não.
Eles pintavam observando a paisagem com a luz solar, então era de extrema importância. Então o objetivo deles era representar as cores reais e puras mediante a luz solar, certo? Por que ele leva esse nome? Então, nas pesquisas de vocês eu observei que alguns tiveram um pouco de dúvida aqui. Então, por que tem esse nome impressionismo? Porque quando a gente olha para uma paisagem, a gente tem uma impressão, né? Você olha para aquela paisagem e você vê a luz solar. Então, aquela paisagem, ela nos causa algum sentimento, né? Nós vamos ter uma certa impressão de tudo que nós estamos vendo ali. E isso aconteceu com Monet ao observar o nascer do sol refletindo no rio Sena. Então, Monet, ao observar, ele viu que a luz solar refletida no rio Sena, ela não era escura como as sombras que vinham sendo pintadas anteriormente. Ela tinha cor e as cores sempre puras, nada de mistura, tá? Eles não utilizavam mistura em paleta, cores puras. E ele, observando isso, ele resolveu pintar exatamente esse momento, o nascer do sol, né, no rio Sena. Então, quando ele pintou essa obra, por usar cores puras, por usar pinceladas, né, sem contornos nítidos, linhas não eram tão nítidas, os críticos de arte, eles disseram que aquilo não era uma obra, era apenas uma impressão. Ele estava achando que estava pintando uma obra de arte, mas que não era. E aí Monet resolveu nomear esta obra Impressão Nascer do Sol. E aí o movimento, como foi encabeçado por Monet, ele acabou recebendo esse nome também de impressionismo, por esses dois motivos. Primeiro, porque impressão é o que eu vejo, que causa em mim algum sentimento, e também por conta da obra de Monet, certo? A outra pergunta é quais características nós podemos destacar neste movimento artístico. Então, a primeira característica é cores puras, nada de mistura de paleta. Outra característica, sombras luminosas e com cores. Então, nada de sombras escuras que vinham sendo pintadas nos períodos e nas vanguardas anteriores, tá? Então, cores puras também. Outra característica é que eles pintavam ao ar livre. Então, como era preciso que se observasse a luz solar, então eles tinham que pintar ao ar livre, tá? O segundo movimento é o expressionismo. E aí a gente vai trabalhar com isso, né? Com a palavra em si. Expressar sentimentos e emoções. Então, o que o expressionismo ele vem trazer? Realmente expressar sentimentos e emoções. Nós vivíamos aí a Guerra Mundial e nesse sofrimento das pessoas, no trágico, né, todo aquele sofrimento doloroso, foi se buscando representar esses sentimentos através da arte, né, a gente expressar esses sentimentos através da arte. E aí um artista que é considerado como o pai do expressionismo é Edvard Munch, e uma obra característica desse período a gente enquadra o Grito, né, que tanto já foi falado nos livros de arte também, que a gente já estudou. Então, o expressionismo, ele justamente tem o objetivo de expressar sentimentos, emoções, sofrimentos, as dores do homem, certo? Por que ele leva esse nome? Justamente porque ele tinha como objetivo expressar sentimentos e emoções. E aí esse nome, né? Colocar para fora o que nós estávamos sentindo, o que ele sentia. E a outra pergunta, quais características nós podemos destacar aqui? Então, vamos destacar como característica do expressionismo a presença de melancolia nas obras, tristeza, representação de sentimento, emoção, uma pintura subjetiva, né? Aqui eu não vou pintar com as cores da realidade, com que pintar a árvore de verde, porque a árvore que eu estou vendo é verde. Eu vou pintar expressando os meus sentimentos. Então, é subjetividade, é pessoal, certo? Então, aqui ele vai de encontro às características do impressionismo, onde lá eram cores puras, pinceladas não nítidas, para realmente transmitir aquela ideia que a paisagem passa. No expressionismo, nós temos expressão de sentimentos pura. Então, nós não vamos seguir nenhuma norma, um padrão. O único padrão é conseguir expressar os sentimentos e emoções, certo? E aí nós vamos para o modernismo, né? E no modernismo, porque ele é um pouco diferente desses movimentos que nós acabamos de falar, porque ele engloba, né, muitos movimentos artísticos.
né? Então, o modernismo a gente encara como um período artístico e literário. Então, a primeira pergunta, a que se refere esse termo, modernismo? Então, o modernismo ele vem recebendo esse nome porque ele é baseado na Semana de Arte Moderna de 1922, que aconteceu aqui no Brasil. O que acontecia aqui? Por que era moderno? Porque os ex-artistas, eles estudaram fora do país e eles trouxeram ideias europeias para o Brasil. Então, eles trouxeram técnicas novas, modernas, inovadoras de pintar. Então, por isso o nome modernismo, certo? A outra pergunta que aparece, quais características vocês destacariam nas pinturas desse período? Então, primeira característica, técnicas europeias, de estudos que eles traziam de fora. E as pinturas também, elas tinham um caráter de elevar a cultura brasileira, né? A cultura, o modo de viver do brasileiro, certo? Então, por isso o modernismo ele tem esse nome de moderno, trazer algo novo para nós, certo? E quais movimentos artísticos desse período são ressaltados? Então, como na época estava acontecendo a Revolução Industrial, e toda aquela movimentação, crescimento, revolução, nesse período aqui, tudo era moderno, então coisas inovadoras, certo? E os movimentos artísticos que aparecem aqui dentro, nós temos fauvismo, temos cubismo, são alguns dos movimentos que aparecem dentro do modernismo, né? Então é importante a gente destacar que a Semana da Arte Moderna, ela serviu como uma exposição, certo? Uma exposição de arte moderna, tanto na literatura quanto nas artes plásticas. Nas artes plásticas, nós temos a Anita Malfatti como uma representante desse modernismo com suas belas obras, certo? Então, existe o modernismo, ele é dividido em 3 fases, que vocês também vão estudar essas 3 fases na literatura também, para vocês verem que a arte ela não é só pintura, né? Ela vai muito além. Então, essa recapitulação aqui é apenas para servir de correção da atividade de vocês, né? Desses 3 movimentos artísticos, que nós já estudamos, certo? A gente está só fazendo uma pequena revisão. E aí nós vamos para a página seguinte, a página 20. A partir da página 20, nós vamos estudar agora análise do que é pintura, certo? Quais são as técnicas de pintura, os tipos de tinta, tema, que tipo de suporte a gente pode usar para as pinturas, o que é cor, o que é uma pintura figurativa, o que é uma pintura abstrata, certo? Então, para fazer essa análise, nós vamos ter que analisar observando as imagens. Então, agora nós vamos fazer uma análise de imagens, certo? Vocês vão apenas me ouvir e ver as imagens das obras que aparecem no livro de vocês para facilitar a nossa compreensão, certo? Então, vamos ouvir com atenção, observando as imagens.